Dando sequência, então, à nossa série de palestras, hoje à noite, dentro do grande tema, pequenos frascos, grandes essências, nós temos hoje, então, a força da misericórdia. Antes de entrarmos efetivamente, eu queria, assim, mais uma vez retomar essa ideia, pequenos frascos, grandes essências. Eu tenho um cunhado que ele viaja muito para o exterior, então, nos aeroportos, e ele muitas vezes ele compra perfumes. E eu confesso que esse meu cunhado, ele me estragou. Porque, na verdade, eu estava acostumado a comprar perfumes do Boticário, que são ótimos, e da Avon, e etc. e tal, né? Mas ele me estragou porque ele, de repente, começou a me presentear com alguns perfumes, frascos. Outros, às vezes, tinham meio frasco assim, que ele disse, leva aí, William, tem tanto aí, pode levar. Né? E a gente começa a pegar o gosto por esse cheiro de perfumes. E eu vou dizer para vocês, então, quando eu vou para o Paraguai, em algum lugar, a única coisa que eu consigo comprar mesmo são esses frasquinhos aqui, ó. Existe um kitzinho de 6 frascos, vocês já viram isso? Polo, Armani, Dracar. Show, né? Cara, é bom pra caramba. É bom mesmo. Só que esse Armani, se você compra um frasco aí, talvez assim, maiorzinho, você vai gastar em torno de 450 reais. Interessante. Eu percebi que os mais novos, até o nosso Felipe aí, que é o montador aí das séries, ele achou que o tema Pequenos Frascos, Grandes Essências foi uma coisa assim que não pega tão assim para a moçada. É que você não conhece esse provérbio. Isso é coisa de gente mais velha, né? Pequenos perfumes, aliás, pequenos frascos, grandes perfumes. Alguém maldosamente também colocou venenos também, né? Pequenos frascos também contêm venenos. Pessoal, mas não é essa a ideia. Eu queria avançar. Apenas queria dizer que, de fato, um bom perfume custa caro. E parece que não é de hoje. Vocês lembram daquela história daquela mulher que quis fazer um agrado a Jesus na iminência da sua morte, e ele entra na casa de Simão, o leproso, e de repente ela quebra um frasco de perfume, e quando ela quebra o perfume e besunta os pés de Jesus, unge os pés de Jesus, a rapaziada fica escandalizada. Porque o perfume que ela gastou custava 300 denários. 300 denários equivale a 300 dinheiros. Dinheiro era um denário, era o valor que você pagava por um dia de trabalho. Eu fiz um cálculo. Digamos que uma diarista, um serviçal, talvez um auxiliar de pedreiro, ganhe 10 pila a hora, ou 12, ou 15, algo assim. Digamos em torno de, vamos calcular 50 reais por dia, eu sei que é mais. Mas multiplique 50 reais por 300 dias de trabalho. Isso dá quanto? Juninho, tu que é bom na matemática. Márcio, você. Eu vou adiante. Calculadora. Isso dá 15 mil, é isso? Se fosse 50? Não, 50? Não. Mais? Dá quanto? 25. 15 mil. Não. 50 reais vezes 300. Dá 15 mil. Botei vocês em fria, né? Mas eu realmente aqui eu estava vacilando agora. Tá? 15 mil reais. Eu queria dizer com isso que perfume é coisa boa. E o cheirinho bom de perfume, ele gera uma identidade, uma identificação muito interessante. Lembro uma vez, eu também ganhei desse meu cunhado um Fahrenheit. Frasquinho pequenininho. Bom, Fahrenheit, bom pra caramba. Aí eu lembro que eu estava usando, estava na cozinha, veio uma senhora. Será que ela está entre nós? Dona Valéria, está entre nós? Isso faz uns 10 anos. A Valéria entrou na cozinha e disse, pastor, Fahrenheit. Bacana, né? Me senti todo chique. Eu só queria dizer para vocês que o perfume, ele tem alguma coisa que exala,
que conquista, que avança. Não é em vão que o apóstolo Pedro diz: como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. O perfume de Cristo. E qual seria esse perfume de Cristo em nós? Eu não tenho a menor dúvida que vai na linha do amor, da misericórdia, do perdão. É isso que o mundo carece. Eu lembro Filipenses escreve o livro Maravilhosa Graça, e nesse livro ele diz que todo mundo sabe falar muito bem da graça. As igrejas falam da graça, mas quando se trata na prática, de alguma maneira nós somos pragmáticos. Nós dividimos, nós separamos, nós excluímos. Não sabemos muito bem como lidar. Um exemplo claro é isso aqui. Nós não sabemos muito bem como lidar com essa situação. Vamos ser honestos. Né? Eu já passei cada situação em função... Tá certo. Eu acho que Deus permite isso para mostrar toda a nossa fragilidade. Vamos ser bem honestos. Nossa incoerência, nosso não saber como lidar com tudo isso. Eu quero falar hoje à noite de uma pessoa que foi chamada por Deus para ser misericordiosa. E ela quase não deu conta. Ainda bem que Deus é misericordioso. E que o olhar dele vai muito além da nossa capacidade de sermos misericordiosos. Por exemplo, um coração para a miséria do outro. A palavra misericórdia, eu já expliquei isso outras vezes. Misere é miséria. Córdia é cardios, um cardiologista. Então, cardios é coração. Então, um coração para a miséria dos outros. Nos sensibiliza ainda a situação de uma outra pessoa? Ainda nos fragiliza? Quando alguém anda triste ao nosso lado e a gente percebe que essa pessoa de alguma maneira embargou numa tristeza tão grande, passa batido? Nos fragiliza ver uma pessoa que está doente, que está emagrecendo, que alguns dias está no hospital. Temos coragem de ir lá ou dizemos: ai, eu não suporto o hospital? E se eu estiver lá uma vez e todos usarem essa desculpa: eu não suporto o hospital? Nos sensibilizamos com a dependência química, com a falta de dinheiro, com o desemprego. Bom, gente, o Deus da misericórdia chama Jonas para ser instrumento de misericórdia. E Jonas faz parte da categoria dos pequenos profetas. Por isso nós também chamamos essa série de Pequenos Frascos, Grandes Essências. Ele faz parte da categoria aí dos pequenos profetas, são vários. Né? E Jonas é um livro de 4 capítulos, são capítulos bem curtos, é uma história muito interessante. Jonas era alguém que fazia parte do povo de Deus, era profeta. Deus chamava os profetas para que eles anunciassem o amor de Deus ou denunciassem também o pecado que afastasse de Deus. E aí Jonas é chamado para executar uma tarefa. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com uma ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus tem uma tarefa para Jonas, que ele vá até Nínive. Nínive ficava 800 quilômetros acima de Israel, era a capital da Assíria. E Deus chama Jonas para ir lá e denunciar o pecado daquela cidade que chegou até a tampa. E é interessante, a história tem mostrado que muitas vezes, quando alguma coisa chega assim à tampa da perversão, Deus interage, não poucas vezes, para fazer a sua justiça de misericórdia. Bom, mas como Jonas tinha no seu currículo uma lembrança muito clara, os assírios já deram muita dor de cabeça para os israelitas. É um povo que muitas vezes encrencou com o povo de Deus. É um povo que tinha outros deuses, outros ídolos. Eles tinham outras maneiras de viver e de agir. Eram brutais. Justamente lá, oh Deus, me dá uma tarefa um pouquinho mais interessante. Aquela pessoa que
tanto nos incomoda, lá que eu devo ter uma palavra de perdão de Deus, de restauração e de arrependimento, para que esse povo então agora mudasse de atitude. O que acontece? Jonas muda de opinião. Agora diz: Jonas foge, pois não gosta da misericórdia de Deus para aqueles que ele não gosta. Jonas não gosta da ideia de que Deus de repente seja misericordioso. No capítulo 4, depois nós vamos ler que Jonas diz assim: ah, Deus, eu fugi porque eu sabia que tu é um Deus compassivo, um Deus misericordioso, tu ias perdoar esse povo e eu não gosto disso não. Deus, eu não gosto que tu gostes daqueles que eu não gosto. Deu para entender? Deus, eu não gosto que tu gostes daqueles que eu não gosto. E às vezes a gente faz com as pessoas também. Eu não quero que vocês gostem daquelas pessoas que eu não gosto. Então, se vocês gostarem de uma pessoa que eu não gosto, eu não vou gostar de vocês. O ser humano faz isso. Eu não gosto que você goste daquela pessoa que eu não gosto. Interessante. Deus, eu não gosto que tu gostes dos ninivitas. Se tu gostar dos ninivitas, eu não gosto mais de ti. Parece que é isso que o Jonas está fazendo. Eu tenho a impressão que a gente faz isso às vezes até no nosso dia a dia. A gente desqualifica as pessoas. Desliga o disjuntor. Tira da nossa relação de convívio. Bom, Jonas foge, pois não gosta da misericórdia de Deus para aqueles que ele não gosta. Tem esse texto que eu vou ler aqui, de Jonas 4. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus de misericórdia e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar. Mas depois tu te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Cara radical, né? Ele ficou aborrecido que Deus estava estendendo a sua misericórdia para as pessoas como os ninivitas. Queridos, Deus fez em amor esse mundo. Ele fez em amor, Ele criou todas as coisas. Em amor, Ele criou o ser humano. Foi um projeto magnífico do amor de Deus para a humanidade. A humanidade foi criada em amor. Você foi pensado e projetado em amor. Salmo 14, 2 e 3 diz o seguinte: o Senhor olha dos céus para os filhos de Deus. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busca a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. O texto aqui diz que não tem uma única pessoa que ainda queira de fato buscar Deus de uma maneira natural. Porque o pecado, ele acabou com a nossa pureza, ele corrompeu o nosso HD. Realmente, antes nós tínhamos uma intimidade com Deus antes do pecado. Havia uma intimidade com Deus, intimidade com o ser humano, havia uma proximidade, não havia culpa, não havia pensamento ruim, era tudo na luz. O pecado conseguiu nos jogar e lançar para dentro de um campo minado de pecado, de trevas, de tristeza, de escolhas erradas. E logo lá em Gênesis 3 diz que o ser humano ficou agora conhecedor do bem e do mal. Nós perdemos o nosso lado natural pelas coisas de Deus. É mais fácil falar 100 vezes coisas ruins, reclamações, críticas, botar defeito, do que meia dúzia de vezes dar um elogio, enaltecer, valorizar, incentivar alguém. Faça uma vez uma planilha, veja quantas vezes por dia você reclama. E no final do dia, coloque uma vez o que você elogiou, valorizou, deu uma palavra de estímulo, um telefonema. Mas como nós somos rápidos, porque o mal ele se instalou de maneira violenta dentro de nós. Perdemos nossa naturalidade por Deus, perdemos o nosso desejo pelas coisas de Deus
E inclusive perdemos nossa vida eterna. Nos tornamos agora 60, 70, 80 ou 90 anos, diz a Bíblia. O que passar disso é canseira. Mas Deus continua, de tal maneira Deus amou e continua amando o mundo. E 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3b e 4 diz: nosso Salvador, que deseja que todos os seres humanos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso aqui é uma palavra do Senhor. E de, portanto, pregar o evangelho para todas as nações. Você sabia que Deus ama todo ser humano? Não tem um ser humano que Ele não ame. E se você fosse o único na face da terra, Ele mandaria seu Filho Jesus por você? Há uma tendência, chama este macroecumenismo, dizer que cada um sobe de um lado da montanha e no final todos nós vamos encontrar lá em cima com Deus. Isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, versículo 12. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Como Deus vai julgar e avaliar, isso eu não posso dizer. Deus é justo, Deus é bondoso, mas Ele quer que o Evangelho alcance todos os seres humanos. E de, portanto, pregar o Evangelho para todas as nações. E diz que Jesus só vai voltar quando? Quando o Evangelho for pregado a toda criatura. Deus não vai ser injusto, todos vão ouvir e reconhecer e perceber e ter o livre-arbítrio de dizer sim ou não. Deus, eu quero ou eu não quero. Mas no céu, na eternidade, apenas estarão aqueles que dizem: Deus, eu quero entrar nessa porta que tu já abristes em Cristo Jesus. E o céu não vai ter portinha dos fundos, porta de emergência, uma janelinha para arrombar. Não vai ter, não. A Bíblia diz que Jesus, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. João 10, versículo 9. O Eterno olha por sua criação. O Deus da misericórdia se dá o direito de usar o juízo de misericórdia. Isso parece contraditório, que Deus faz juízo e é misericordioso. Querem ver uma coisa? Se o filho, o menino de 2 anos ou de 1 ano e meio, insiste em pegar na tomada, insiste de subir lá no armário e subir lá na televisão, desculpe, que ninguém me escute aqui para me denunciar, mas um petelecozinho na mão faz a diferença. Se a criança insiste em subir, tem que dar um peteleco nos dedos. Esse peteleco, gente, não é para destruir a mão do garoto, mas é para sentir. Se você não consegue ouvir, você vai ganhar um peteleco. E se for preciso, vai ganhar a 2ª vez. E a 3ª vez. E para o coração do pai e da mãe dói fazer isso. Mas é preciso que a criança entenda: não dá. Não pode. E quando Deus também nos dá um peteleco, se nós não entendemos que Ele está nos chamando. E Deus dá peteleco sim, gente. Tá? Jonas 1,4 diz: o Senhor, porém, fez soprar. Agora, aliás, deixa eu explicar essa história aqui um pouco melhor. Jonas, o Deus da misericórdia, se dá o direito de usar o juízo de misericórdia. Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis, vai para Jope, pega um navio e quer fugir o mais longe possível. Como se desse para fugir de Deus, né? Esse troço mais estranho que tem. Mas a gente tenta. Aliás, o Salmo 139, você leu, continua dizendo: Senhor, para onde fugirei? Se vou até o abismo, profundo abismo, lá estás. Se mais na alvorada, lá estás também. Se vou até nas alturas, lá estás também. Em todo lugar tu me alcanças. E Jonas tenta aqui fugir de Deus, fazer de conta, não é comigo. E ele pega o navio e realmente quer fugir. E naquela área onde nem tinha tempestades, de repente dá uma tempestade enorme. E os marinheiros começam a ficar apavorados, e eles, cara, o que é isso? E havia toda uma situação também de crendice, de superstições, e eles vão perguntando o que está acontecendo, o que está acontecendo, e Jonas diz: moçada, sou eu. É comigo mesmo, sou eu.
eu estou fugindo, vocês podem me jogar no mar que... Não, também não, vão protelando um pouquinho. Não sei se Jonas no final salta ou jogaram ele, mas quando ele caiu na água, o mar sossegou. Deus leva o Jonas a tomar uma atitude drástica, porque ele entendeu que a direção dele estava totalmente equivocada. Quando aqueles que poderiam fazer a diferença já não estão mais nem aí. Jonas não estava mais nem aí. Fazer o quê? Aqui eu lembro daquela palavra de Martin Luther King. O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Cara, como isso me afeta. Porque eu sou um boca mole, cara. Eu às vezes vim me posicionar, às vezes dizer chega, tá errado. E a gente fica politicamente correto. E aqui, ó, que Deus nos chame de novo para as causas do seu reino. E as pessoas estão carentes de causas que valem a pena serem batalhadas, né? É necessário retomarmos a causa da família, de uma política mais justa. É necessário de uma educação que volte a ensinar, e etc. e tal. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Sabe, gente, já contei a história há pouco. Ele foi lançado ao mar. E aí Deus pode usar recursos da natureza para cumprir com o seu propósito. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse a Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas capítulo 1, versículo 17. Eu tenho certeza aqui que vai ter gente dizer: ô pastor, pula essa, vai adiante. Um peixe engoliu um cara 3 dias. Oh Deus, o que é isso? Pastor, o que é isso? Eu queria dizer para vocês, esse texto e tantos outros que tem nas Sagradas Escrituras é para dizer que a nossa razão, a nossa lógica, ela é apenas uma parte da nossa vida. Esse texto quer dizer que Deus pode fazer qualquer coisa. E se tivesse escrito aqui que Jonas engoliu a baleia, também acreditaria. Você está entendendo? É ridículo o que eu falei agora. Mas eu queria só mostrar um pouco para a gente desconstruir esse pensamento de que a nossa lógica ela é o fim das coisas. Eu preciso dizer isso com muito amor para você. A sua fé nunca vai experimentar de algo mais doce, de algo mais caloroso, enquanto a sua razão segurar e reger a sua existência. Enquanto a sua fé for lógica. E Deus nos deu o pensamento, Deus nos deu a lógica e deu a inteligência. Mas se isto for apenas o final das contas, apenas o final da minha experiência de fé, desculpe eu dizer, eu não invejo a sua fé e nem seu testemunho de vida. Em João 11 nós temos uma experiência muito interessante. Jesus estava lá, vindo de Betânia, e o grande amigo dele, Lázaro, havia falecido. Chegaram as 2 irmãs de Lázaro e disseram: ai Senhor, por que tu fizeste tanta coisa boa? Se estivesse aqui não teria acontecido isso com Lázaro, agora ele está morto, já faz 4 dias. E Jesus diz uma coisa: mulher, usa a tua lógica, todo mundo morre. Algum dia todo mundo vai ter o último dia, as coisas vão passar. Aí ele, não, Jesus diz: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ah, Senhor, quem crer em mim ainda que morra, vai ressuscitar. Também diz lá, Jesus fala: eu sei que um dia ele vai ressuscitar para a vida eterna. Não, Jesus está dizendo: se você crer agora, você vai ver a glória de Deus. E de fato Jesus foi lá e com a sua palavra, Lázaro foi ressurreto.
É verdade que ele veio a falecer depois, mas essa experiência fez que muitos acreditaram em Jesus, em João capítulo 11. É preciso, queridos, nós avançarmos da nossa razão para a experiência da fé. E isso é um campo que se chama fé. Não se explica. E que a gente possa caminhar nesse patamar da fé para experimentar a glória de Deus. Por isso eu creio que Deus pegou sim um peixe e levou então Jonas até Nínive. Aqui uma palavra de C.S. Lewis: sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Mas vamos ver, essa história de Jonas ainda não foi tão fácil não. Diz que ele ficou uns 3 dias dentro daquele breu. Mas a crise ensina a orar. Você já estava dentro do peixe, onde tudo estava escuro, sem chance, sem perspectiva nenhuma. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, e ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Do ventre da morte. Às vezes eu acho que a nossa vidinha, ela ainda está muito dominada. A nossa vidinha é muito boa ainda. Porque quando as coisas nos pegam de verdade, a gente finalmente quebra o nosso joelho, a nossa coluna. Joelho e coluna são aquilo que nos mantém de pé. A gente quebra o joelho, quebra a coluna e a gente finalmente se curva ao Deus eterno. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Deus insiste em usar Jonas para a salvação de Nínive. Deus insiste em usar Jonas. Aí o peixe devolveu então Jonas. E aí Deus diz: Jonas, agora vamos lá. Vamos cumprir a tarefa que eu pensei para você. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncio ao povo a minha mensagem. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída, se vocês não se arrependerem. Jonas tinha a tarefa de falar de 7 palavras. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Eu acho que Jonas, ele estava tão pá virada, eu acho que ele também disse: tá bom, Deus, eu vou falar, já que tu quer, eu vou lá falar. Nínive, arrependo-se, em 40 dias vocês serão destruídos. Nínive, arrependo-se, porque em 40 dias vocês serão destruídos. Eu acho que esse foi o discurso, muito mais, eu não quero falar. E tomara que não dê certo mesmo, dava impressão. Por que eu digo isso? Porque a história continua e diz que Nínive se arrepende e é poupada. Os ninivitas creram em Deus, tiveram frutos de arrependimento, sua postura, sua piedade, sua atitude foi de arrependimento. Nínive, o rei de Nínive também se arrependeu e todo seu povo. E até a natureza foi envolvida no jejum que o povo de Nínive fez diante de Deus. Isso aqui me chama a atenção. Queridos, se um dia nossa nação fizesse um dia de jejum, de arrependimento, o povo, os políticos, os educadores, a área da saúde, todos nós empresários, e todo mundo dissesse: Deus, misericórdia, nós pecamos diante de Ti. Se a nação fizesse isso um dia, a natureza com respeito tivesse participando de tudo isso. Senhor, nós pecamos. Mas parece que a gente não ouve isso. Apenas o que se ouve são delações onde alguém quer incriminar o outro. Não tem um que diz: me perdoa, eu errei, eu pequei. Não tem um professor que vai dizer: eu vacilei, fui um preguiçoso. Não tem um aluno que diz: de fato, professor, eu merecia essa nota, eu não estudei. Todo mundo só empurra a culpa para o outro sempre. Como é difícil um homem dizer: eu infernizei a vida da minha esposa.
eu fui infiel. Através da bebida eu trouxe muita tristeza para dentro da família. Me perdoe. Não, a esposa que tu me destes. E a gente vai distribuindo sempre culpa para os outros. Mas aqui o povo de Nínive teve um arrependimento coletivo. E sabe, gente, talvez o mundo não muda mais, mas você pode começar a mudar dentro da sua própria família. Esses dias a Patsy me falou de um palestrante canadense, e eu fui um pouco atrás, e quando ele fala, ele diz para os meninos: se você não consegue mudar o mundo, comece a mudar o seu quarto. Bote os sapatos no lugar, roupa suja no banheiro. Deixa organizado, faça a sua cama. Como é que você quer ser amanhã um gerente de empresa? Você, menina, arrume suas coisas. Comece a organizar, a economizar. Arrume seu banheiro. Você, marido, cuide mais também da roupa que vai para o chão direto. Você, mulher, seja mais fiel com as coisas de Deus. Em síntese, o povo de Nínive reconhece a sua culpa. Mas Jonas permanece alheio ao projeto de Deus. Jonas ficou profundamente descontente e enfureceu-se. Que coisa mais estranha, né? Vai dizer, nossa, graças a Deus, Nínive, 120 pessoas foram salvas. Ficou chateado. Jonas explica a sua decepção, justifica a sua desobediência. Aqui ele diz novamente em Jonas 4, Senhor, eu sabia que tu eras bom e tu ia te perdoar esse povo, e eu estou muito chateado com isso. Jonas pede que Deus lhe tire a vida. Cara, que ponto de incoerência. E Deus entra em diálogo com Jonas. Ah, se eu fosse Deus, dá umas bifas aí, cara. Vai procurar a tua turma. Mas Deus entra em diálogo. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Ah, isso aqui eu tenho que explicar um pouquinho. Isso no capítulo 4 diz que Jonas, depois que falou, Deus vai destruir em 40 dias a nação, falou. Sabe o que ele fez? Ele foi então, ficou lá sentado num lugarzinho esperto, esperando, torcendo para que o povo não se arrependesse. E Deus mandou uma planta, uma planta que cresceu de maneira muito rápida, gerou uma sombrinha bem legal para ele. Ele gostou, ficou feliz, se achou merecedor. Mas à noite entrou uma larva e conseguiu detonar essa planta. Dia seguinte as folhas estavam caídas e a sombra se foi. Como se não bastasse, Deus ainda manda um vento meio quente, e ficou muito quente, e ele ficou muito chateado. E aí ele diz, Deus diz a Jonas, você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Ele estava furioso por causa da planta. Interessante. E tão furioso que queria morrer. A força da misericórdia. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta? Embora não a tenha podado, nem a tenha feito a crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? A força da misericórdia. Palavras de conclusão. Todos nós temos um Jonas dentro de nós. Você fica triste por causa da planta? No nosso bairro, na nossa rua, nós temos um grupo de WhatsApp. Ai, pessoal, foi achado o totozinho aqui, eu acho que ele não tem dono, alguém gostaria de adotar ele?
E toda a rua fica hipersensibilizada, o totozinho aí, sem dono. E as pessoas, os meninos aqui na nossa praça, cada pouco tem uma penca. Os policiais fazendo blitz, é o serviço deles. Esses meninos que têm a droga da família e de repente saem da droga da família para a droga da droga. As crianças por esse Brasil afora. Nós vivemos numa cidade muito boa, mas se nós olharmos as nossas grandes favelas de 200 mil pessoas diariamente sendo ameaçadas, tiros para lá, tiros para cá, balas perdidas. E a gente se acostumou e se preocupa com o totó. A gente se preocupa com a figueira que vai ser cortada ou talvez a orla marítima, e talvez porque a orla do riacho e o rio está imundo. É tudo necessário. A natureza também clama e geme a uma só voz pela redenção. Mas algo virou sem noção, gente. Nós nos acostumamos, de modo que os seres humanos se tornaram coisa. Quando vemos aquelas propagandas na TV, Médicos Sem Fronteiras, eu não consigo olhar essa propaganda, porque ela me desestabiliza. Entre uma vez no site deles para ver o que são aquelas crianças. A gente se acostumou. Jesus disse para a sua igreja, ao seu povo, ide fazer discípulos, seguidores. E nós nos satisfazemos com o nosso bem-estar aqui. E às vezes nem isso, nem um cunhado, nem o irmão, nem o sobrinho que está perdidão. Nós nem nas nossas orações não os colocamos. E parece que ficamos irados ainda se Deus está fazendo alguma atitude de misericórdia com eles. Como nós somos parecidos com Jonas. Porque Deus permitiu que o meu salário diminuísse agora 25%. Eu quero morrer. Na igreja eu não tenho o espaço que eu deveria ter. No meu serviço alguém tomou o meu lugar. Alguém fez um comentário ruim. E a gente vai se vitimizando pela larva que entrou na planta e de uma maneira ou outra desconstruiu o nosso status quo. Ainda bem que a misericórdia de Deus está acima do capricho de Jonas. Ainda bem que Deus vai além do que você e eu fazemos. Porque se dependesse efetivamente da nossa dedicação, eu não sei se o evangelho não ia morrer dentro da minha própria casa. Ainda bem que Deus é criativo, apesar de nós. E graças a Deus tem homens e mulheres que convidam, que oram. Mas amados, isso depõe contra nós a força da misericórdia. E eu preciso encerrar em Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, o Filho de Deus. Ainda bem que Ele nos ensina algumas coisas diferentes e quer nos inspirar. Aqui eu lembro de 3 textos. Marcos 1, 40 a 45. Jesus está caminhando, veio um leproso. Um leproso que ele diz: Senhor, se tu queres, diz uma palavra e me cura. E Jesus teve compaixão. O coração dele doeu com aquele leproso. Não se acostumou. E ele disse: eu quero. E ele tocou o leproso. Ele não precisava ter tocado aquele cara. Lepra é onde o corpo vai morrendo, vai apodrecendo. Jesus tocou a podridão do leproso e diz: eu quero que tu sejas curado. Isso é misericórdia.
A outra história, Lucas 15, onde Jesus fala aos fariseus, aqueles igrejeiros, ele conta as parábolas e diz que havia um homem. Quem é o pastor? Ele pergunta assim, quem é o pastor que tendo 100 ovelhas e uma se perde, deixa as 99 de lado e vai atrás daquela uma? Quem é o pastor que faz isso? Ele quer dizer que a maioria dos pastores vão dizer o quê? Isso é quebra de lucro, a gente tem uma margem aqui de erro que é assim mesmo, de 100, uma se perdeu, deixa para lá, não vamos colocar em risco o rebanho maior. Mas aqui Jesus está dizendo que Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Ele deixa as 99 e vai atrás daquela uma. Quem é o pastor que faz? Jesus, o bom pastor. E finalmente, eu quero ler ainda, podia ler N histórias dos evangelhos, onde Jesus, em João capítulo 8, ele estava lá no templo, onde as pessoas sabiam muito de Deus, mas sabiam muito pouco de gente. Acontece que trouxeram uma mulher que foi flagrada em adultério. E a lei dizia que pessoas assim tinham que ser apedrejadas. E quando então ele é interpelado pelos fariseus, trouxendo aquela mulher, e dizem, mestre, essa mulher foi flagrada em adultério. O que diz a lei? Jesus pergunta, o que diz a lei? Ela tem que ser apedrejada. E aí Jesus se abaixa, faz de conta, vai escrevendo no chão com o dedo, não sabe o que ele escreveu, aquilo fica um silêncio, porque eles queriam fazer uma armadilha para Jesus, para ver o que Jesus ia dizer. E aí Jesus diz, quem tiver sem pecado, lance a primeira pedra. Jesus se abaixou de novo, começando pelos mais velhos, um por um foi desaparecendo. Todos sumiram, porque todos tinham culpa no cartório. E aí ficou só Jesus com a mulher. E Jesus perguntou, onde é que estão aqueles que te condenaram? Eles foram embora. Eu também não te condeno. Cara, que misericórdia. Quando tudo depõe contra nós, pela nossa culpa, nosso erro, nosso vacilo, por tudo aquilo que nós escolhemos fazer, coração rebelde, Ele diz, eu não te condeno. Mas agora levanta. Vai, muda de vida. Não peques mais. Queridos, nós somos mais para Jonas. Mas nós temos Jesus, o nosso irmão mais velho aí, que quer nos ensinar a misericórdia, que é um perfume que exala, que vai longe, que tem seu preço, que tem seu valor, que atrai, que identifica, que faz a diferença na multidão. É Fahrenheit. É misericórdia que nos identifica dentro da multidão. Deus abençoe. Amém.